Tu faz alguma ideia, tu aí que percorre círculos elevadíssimos, né, de doutores e juízes e o Círculos caralho, elevadíssimos. alguém já te explicou aí quais são os serviços advocatícios que valeriam em 3 anos 140 milhões de reais? Ou próximo disso? Cara, a última explicação que eu tive é que se um advogado tiver a capacidade de trazer 3 Champions League pro escritório, aí ele vale isso. Essa foi a explicação que eu tive dos altos círculos. E se for uma copinha do mundo? Não vale, não. Não? Não vale. Entendi. Tem que ser 3 Champions. E foram Especificamente. 130 milhões, senão o pessoal Desculpa. não vai remeter Tá. ao É porque são contrato advocatício. 127, né? São Não, na verdade foi noticiado Ah. como 129, É isso. porque se arredondou para baixo os 3 milhões e 600 e tantos mil Tá, por mês. tá. Aí se arredondou para baixo para 3,6, aí se multiplicou pelo número de meses Entendi. e deu 129. Mas se Mas você é for 130. multiplicar o 3,6 com todas as outras as outras dezenas de milhares de reais, no final dá mais de 130 milhões de reais. Mas ficou famoso o número 129. Mas Olha só, 130. não sabia disso aí, não. Exatamente. Boa. O que é, sei lá, eu não sabia direito. Um país, assim, o Brasil. Então agora a gente tem aqui alguém para os vários advogados que se formam no Brasil se espelharem, né? Com Porque certeza. tava todo mundo achando aí, não, pô, advogado tá difícil no Brasil, O mano. caso os da caras tão... esposa do Alexandre de Moraes com o Banco Master. Essa daí é pra mim a coisa mais gritante que tem nesse. E eu peço até desculpa à audiência aí, porque eu fico enchendo o saco com isso. Porque, cara, olha só, rapidamente, de novo. Como é que um cara que, quando você pensa em justiça no Brasil, a imagem da cabeça é do Alexandre de Moraes, goste disso ou não, legal? É ele que toma o protagonismo das principais decisões, tem tomado, né? Desde o inquérito das fake news, ele tem tomado Em esse justiça protagonismo. não, em poder judiciário, né? Outra coisa. Tá bom. É o cara que faz ensaio fotográfico, o cara que dá o dedo pros outros no estádio, não sei o quê. Então eu não quero nada, irmão. Ele fez ensaio fotográfico. Tem, tipo, pro... Eu não Um vi veículo isso. internacional. esqueci o Eu nome, não vi esqueci isso o aí, nome. não. Esqueci o nome, mas acha com facilidade. Maneiro, cara, de uma roupona preta. Ixi, assim, meu. mano, boladão. E desse cara midiático, eu só queria entender, porque é meio esquisito as pessoas que tem como que olham pro Alexandre de Moraes, uma figura, um cara, pô, que tá cuidando da democracia, envolvido num escândalo de dinheiro. Porque aqui não tem lado político. Assim, tu pode até não ter gostado do julgamento do Bolsonaro, ou você pode ter gostado do julgamento do Bolsonaro. Não é uma questão de escolher lado ou se o STF toma decisões políticas ou não. É dinheiro. Dinheiro não tem partido. Dinheiro é dinheiro, e não estamos falando de pouquinho, não. Estamos falando de um monte. E era muito importante entender, deixar claro para as pessoas que, pô, não é tudo um grande mal entendido, no fim das contas. Entendeu? Que mal entendido. É um mal entendido, cara. Entendeu? Dinheiro roubado, Igor. Que mal entendido. Pelo amor de Deus. Que é deputado. Não. Aquela mulher nunca advogou, nunca. Entendeu? É um caso muito... chama muita atenção, na minha Alexandre opinião. de Moraes é que chega lá e fala, sei lá, merendíssimo, sabe? Sabe? Negócio assim, não existe. Ela não tem nenhuma formação decente, não tem nenhum trabalho acadêmico decente, não tem nenhuma atuação como advogado decente, assim. Não existe isso. Assim, a esposa do Alexandre de Moraes, ela não seria contratado, assim, se ela ganhasse 3 mil limpo com VR, era demais. Olá, já deu seu like? Não deixe de ajudar o canal. Pro currículo dela? Pelo amor de Deus, isso aí é assim. Mas sabe qual que é o ponto que você colocou? Não é uma questão de lado, não é uma questão político. O ponto é que hoje o Supremo e o Alexandre de Moraes são um lado político. Então as pessoas, da mesma maneira como os fanáticos políticos torcem e idolatram os políticos de... Ah, mano, que ensaio ridículo. Não é possível. Deixa eu terminar meu raciocínio antes de você passar essas fotos aí, senão eu não vou conseguir. Não vou nem olhar aqui. Que já apareceu aqui no monitor pra gente. O que eu tava falando? A gente tava falando que a esposa do Alexandre de Moraes, ela não tem capacidade de ter um contrato como esse. Eu não tenho capacidade de ter um contrato como esse. Atenção, Supremo. Foi o Igor que falou, não fui eu. Não. Acabei repetindo, né?
não tem a menor condição de ter um contrato como esse. Só que o Supremo, ele virou, que você falou. É o lado que político, é verdade. não é uma questão de política, é dinheiro sendo roubado. Só que, hoje, se o Alexandre de Moraes disputasse a eleição, ele teria milhões de votos. Ele virou um personagem político, ele virou um lado político, ele virou um alvo, um objeto de idolatria, como aquelas pessoas que idolatram cegamente políticos. Não é o militante que acredita num político e que defende as suas ideias e o seu programa. Não, é o acólito. É um fanático. Ele é um defensor que substituiu a própria religião ou a crença no metafísico na crença no Supremo, na crença do Alexandre de Moraes. Ele reza para aquela careca redonda todos os dias. Então, vamos ver um ensaio da careca redonda. Caraca, moleque. Então, tem um ensaio de fato, eu não tô inventando. Mas é pra que revista isso aí? Cara, eu vou procurar. Foi aqui. Bloomberg, New York Times, o que foi isso? Eu também The não... New Yorker. Eu vou dar uma olhada. New Yorker. New York. Pode ser a revista New York. Alexandre. Não queria acusar ninguém falsamente, então... Eu consigo ver. Porque é um ensaio, bom, comprometedor do ponto de vista editorial. Realmente, assim, menos 1000 de aura pro jornal que fez parece, isso aí. É do New Yorker mesmo, aparentemente. É da New Yorker. Olha aí. Ô, Parece o Kim, Batman. sem querer mudar de assunto, já que esse é tão popular para um bastante impopular, no começo você falou dessa proposta do Renan Santos de diminuir o número de municípios no Brasil. E eu estava aqui pensando na questão que não é exatamente igual, mas que é a da desestatização, até porque é uma das bandeiras no campo da direita, bandeira liberal, você reduzir o tamanho do Estado, isso que nem é usado muitas vezes assim em eleição, porque o cidadão médio não entende muito, mas o Brasil tem muitas estatais. E até um economista que eu entrevistei uma vez, ele falou, para você privatizar, para você desestatizar, você acaba tendo que pagar o resgate para aqueles políticos que dominam aquela estatal, que controlam aquela estatal. Então você tem muita resistência para a privatização, porque aquilo vira um cabidão de emprego, aquilo vira um lugar onde você tem setores que estão sendo usados para esquema de corrupção, esquema de lavagem de dinheiro. Então, a minha pergunta, com essa analogia de fundo, embora não sejam casos iguais, existem obstáculos e quais são os obstáculos para você reduzir o tamanho dos municípios? Porque eu entendo que quando você reduz também a parte da administração pública, quer dizer, você funde 2 municípios, então você vai diminuir o número, por exemplo, de vereadores, etc., e vai ter resistência, porque muita gente quer aquele cargo, ou já tem, ou quer concorrer, ou já tem um poder político local, quer ter mais base, mais bancada, e sempre tem muita resistência para esse tipo de proposta. É viável? Olha, nós encontramos menos resistência a essa proposta do que a gente imaginava. O Renan discursou na marcha dos prefeitos e ele falou, olha, municípios inviáveis, né, economicamente, tem que deixar de existir, né, tem que haver a fusão desses municípios. E eu vou falar um bastidor aqui que eu nunca falei antes. Boa. Felipe Moura Brasil, assim, apenas arranquei para você. dele, hein? Nos bastidores, eu falei, a gente estava discutindo, né? A gente sempre discute algumas agendas do Renan, se vale a pena ou se não vale. Quem tá mais por dentro dessas discussões é a Amanda, eu participo como pitaqueiro de vez em quando. E uma das Vetorazo, isso, que é a coordenadora de campanha do Renan. E a gente estava discutindo se valia a pena ele falar na marcha dos prefeitos. E aí eu falei, ele vai ser vaiado, mas vale a pena. Vai dar um puta vídeo de campanha ele sendo vaiado. Vai ser, tá vendo? Ele tá defendendo o que é certo, né? Os caras que não querem o que é certo foram lá e vaiaram ele, e ele saiu vaiado. Eu falei, um puta vídeo, vai bombar esse vídeo. Ele foi com essa mentalidade, tá? Vou falar e vou ser vaiado. Chegou, ele foi aplaudido pelos prefeitos. Então, nos surpreendeu, e depois eles foram conversar e falaram o seguinte, olha, se o critério não for só tamanho, se tiver um critério de arrecadação própria e de atividade econômica própria, a maioria de nós topamos. Então, o que a gente colocou no plano de governo que a gente protocolou, que até a gente resumiu, eu disse, em 60 páginas, que são 360, mas se pelo menos 10% da receita daquele município vier dos tributos municipais, vier de ITBI, vier de ISS, vier de IPTU, né, esse município está fora da linha de corte. Fica na linha de corte, né, depois desse critério, a gente estaria eliminando aí
1.700 municípios, 2.000. Isso já seria um avanço na eficiência administrativa grotesco, com resistência política, óbvio, não vou falar para você que não vai existir, foi aplaudido na Marcha dos Prefeitos, mas menor do que a gente imaginava. E dentro da parte de articulação política, eu vou falar algumas coisas aqui para você, Felipe. Primeiro, a minha experiência como deputado, nos dois mandatos que eu tive, no primeiro ano de governo, o presidente tem poderes quase que imperiais. Aquilo que ele quer aprovar, principalmente, aquilo que é mais importante para o governo, ele manda no primeiro ano, por algumas razões. Primeiro, porque ele sai popular da urna. O ápice da popularidade de um presidente, em regra, é quando termina de ser eleito. A partir daí, ele queima a popularidade, né? O governo vai apanhando, aprova medidas impopulares e por aí vai. Você sabe que isso que você está falando, só um parênteses, porque você citou o pensamento conservador, era professado pelo Edmund Burke, considerado o pai do pensamento conservador. Ele dizia que o período justamente para você fazer ajustes de contas, por exemplo, ajuste fiscal, que é uma medida impopular, é justamente no começo, aproveitando aquela boa vontade que se tem em início de mandato, já que você recebeu tantos votos, né? Então, até estrategicamente é importante fazer aquilo que é mais duro, mas que é importante em médio e longo prazo. É exatamente isso, e a nossa ideia em relação ao ajuste fiscal é no primeiro ano. Aliás, não é nem no primeiro ano, é antes do Renan assumir, como o Lula fez na PEC da transição, né? Fazer uma PEC da transição às avessas com a nossa reforma do orçamento. Né? Antes mesmo de assumir, porque senão ele já assume com orçamento hoje, cada R$100 que a gente paga de imposto, o Lula decide para onde vai 8. 92 é definido pela Constituição. O presidente da República, né, tem uma capacidade de investimento mínima. Né? E se o Renan entra com essa bomba deixada pelo PT, ele vai ter o quê? De cada R$100 vai ter R$2, R$3 para fazer investimento, que é nada, né? Então, só para reforçar, de fato, a ideia é no primeiro ano, em que ele tem mais popularidade, e tem um outro elemento. No primeiro ano, a Câmara está desorganizada, né? Porque o Poder Executivo, ele é uma vontade só, né? É mais fácil de você organizar, tem um presidente, o presidente manda as propostas, organiza o governo, e o presidente, ele organiza o governo, existe um gabinete de transição. Não existe gabinete de transição na Câmara, né? Fica lá a galera que perdeu, mesmo depois que perdeu, continua até a posse dos novos. E a galera que ganhou não está exercendo antes. Só vai exercer quando tiver a posse. Então, os líderes partidários acabaram de ser eleitos, a mesa diretora da Câmara acabou de ser eleita, não tem comissão da Câmara instalada ainda funcionando. A desorganização da Câmara, desarticulação da Câmara, mais a popularidade do presidente, ajuda a aprovar propostas no primeiro ano de mandato. E tem um outro elemento que nós pretendemos utilizar no governo, que é o seguinte: compartilhar os dividendos políticos das ações. A gente vai tomar medidas impopulares? Claro. Agora, a gente também vai tomar medidas muito populares. As operações contra o crime organizado, eu não tenho a menor dúvida de que vão ter um apoio maciço da população, de que elas serão hiperpopulares. Como a esquerda não conseguiu prever o nível de popularidade que teve a operação no Rio de Janeiro, não conseguirá prever o nível de popularidade que terão as operações do nosso governo. E aí, a gente vai chegar para os deputados da base que são daquele estado, e quando o presidente da República estiver lá, ele vai falar: tá vendo as operações aqui que estão libertando o estado? Esse deputado aqui também tá junto com a gente, ele é responsável também. Né? Da mesma maneira, todo investimento que a gente for fazer nos estados, né, chama o deputado da base e fala: tá vendo? Esse cara tá junto aqui com o governo, a gente teve dinheiro para fazer por causa desse cara. Isso é articulação política de custo zero. Por quê? É um investimento que o governo federal faria de qualquer jeito. É um dinheiro que seria utilizado e investido de qualquer jeito. Mas ele se transforma em dividendo político para aquele deputado como se ele tivesse indicado emenda para lá. Porque ele está inaugurando e sendo, digamos assim, o pai da criança daquela. Então, assim, também existe um pensamento de condução de articulação política que eu tenho pensado muito, porque, enfim, eu sou o único que tem experiência dentro do Congresso, ali no nosso partido, para poder tocar as agendas politicamente mais delicadas, né? Mas só para resumir, assim, didaticamente para leigo, porque eu vi na proposta, tem mais de 5.000 municípios no Brasil e se quer reduzir para 1.000 e tantos municípios. É claro que é uma meta bastante alta, bastante difícil de ser atingida. Mas qual é o benefício direto para o cidadão comum?
O benefício é que você enxuga a estrutura administrativa, você enxuga o gasto com prefeitos, com secretários, com vereadores. Isso pode gerar uma redução de tributo, de impostos? Redução de tributo, aumento da capacidade de investimento daquele município, né? Melhoria dos serviços públicos, melhoria da infraestrutura daquele município. E o outro ponto, existe muito problema de capacidade técnica de execução dos municípios. Muitas vezes até o município não consegue utilizar um dinheiro que seria enviado pelo Estado ou que seria mandado pelo governo federal porque ele não tem funcionário capacitado para operacionalizar aquele recurso. Então, você tendo uma prefeitura mais robusta, de municípios maiores e com mais receita, é mais fácil você ter o concurso público para você ter técnicos que vão saber operacionalizar aqueles recursos. E você aumenta a qualidade da aplicação. Você não só... Do serviço público. Serviço público, de obras públicas, você não só libera espaço fiscal para que aquele município tenha mais capacidade de investimento, ou se quiser, diminuição de tributos, mas você também aumenta a qualidade da execução, melhorando o corpo técnico. No mês de março eu faturei cerca de $4.600, totalizando aí deu um pouquinho mais de R$23 mil apenas com a AdSense do meu canal, postando cortes do MBL. E se você tem interesse em criar seu próprio canal de cortes, ajudar no projeto e ainda poder ganhar com isso, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, ou então ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. Vou dar play aqui na mensagem do Vitor. Vitor mandou uma mensagem pelo Pix. Fala-se que o Renan prega medidas inconstitucionais como intervenção à revelia dos estados, estado de defesa incabível e até descumprir ordens do STF. Isso não causa ceticismo quanto ao discurso dele. Não, acho que o primeiro ponto é o seguinte, intervenção federal não depende da anuência de governador, né? Porque a ideia de uma intervenção é justamente você interferir, né, naquele governo, né? Depende de aprovação do Congresso Nacional. Não depende de aprovação do governador. Qual que era o segundo ponto que ele tinha falado? O Renan está sendo acusado de fazer propostas inconstitucionais. Isso, a primeira foi essa, a E segunda... até descumprir ordens do STF. Isso, mas ele falou outra O proposta. estado de defesa incabível. Isso. Aí, incabível é da sua interpretação. O estado de defesa, né, na minha avaliação, e que eu diz o texto da Constituição, né, pode ser utilizado em situação de calamidade, de comoção nacional, que 40 milhões de brasileiros estando sob o domínio do crime organizado, está absolutamente dentro do conceito constitucional, requisito necessário para você decretar um estado de defesa. Em relação ao Supremo Tribunal Federal, o que ele falou tem precedente e foi referendado pelo próprio Supremo, que eu vou dizer o seguinte, de não se cumprir decisão ilegal e inconstitucional. Isso, antes mesmo de eu ter mandato ainda, eu acho que isso era 2016 ou 2017, o Renan Calheiros se tornou réu por um escândalo de corrupção e ele era presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado, né? O que diz a nossa Constituição? A nossa Constituição diz que o presidente da República não pode ser réu. Mas a nossa Constituição não diz que quem está na linha sucessória não pode ser réu. A nossa Constituição não diz que o presidente da Câmara não pode ser réu. E a nossa Constituição não diz que o presidente do Senado e do Congresso Nacional não pode ser réu. O ministro Marco Aurélio concedeu uma liminar afastando o Renan Calheiros, porque ele fez uma interpretação por analogia, dizendo que se o presidente da República não pode ser réu, quem está na linha sucessória também não pode. Apesar de não ser isso que está escrito no texto explícito da Constituição, ele fez uma interpretação dizendo que isso se aplicaria para o presidente do Senado. Mandou afastar o Renan Calheiros da presidência do Senado. O Renan Calheiros disse, não, a Constituição não diz isso. Eu não vou cumprir porque não é esse o texto da Constituição. Não cumpriu. Permaneceu na presidência do Senado. Quando a liminar do Marco Aurélio foi a julgamento, o próprio Supremo falou realmente, não, a decisão dele é ilegal, é inconstitucional e nós vamos derrubar. Então, da mesma maneira, o presidente da República, ele precisa ter uma postura altiva de falar, o Supremo, respeite os seus limites, que eu vou respeitar os meus, que o Congresso vai respeitar os dele. Né? É preciso ter uma postura de falar que vai haver a defesa da legalidade. Isso não significa sair descumprindo à torto e à direito ordens do Supremo Tribunal Federal. Isso não significa querer fechar o Supremo. Isso simplesmente significa, por exemplo, o Supremo declara inconstitucional uma lei. Né? O presidente da República, entendendo que aquela lei não é inconstitucional e ela é importante, pode fazer duas coisas. Ou ele manda a mesma lei com o mesmo teor para ser aprovada de novo pelo Congresso, e aquela lei
passa a valer e passa a ser constitucional, porque toda lei tem presunção de constitucionalidade até que o Supremo derrube, o Supremo vai ter que passar por todo um processo para julgar de novo, ou ele apresenta uma emenda à Constituição, positivando na Constituição aquela lei que o Supremo decretou inconstitucional. Então, assim, não existe postura inconstitucional naquilo que está sendo defendido. Agora, que nós defendemos pública e abertamente que haja uma nova Constituição, que a gente rasgue a Constituição de 88, que a gente tenha uma Assembleia Nacional Constituinte, isso nós defendemos. E isso é do processo democrático. Não é preciso ter golpe para ter Constituinte. É exemplo do Chile. E aí, curtiu o corte? Então dá aquela ajudinha, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo, porque o futuro é glorioso.